Glória a Deus. Vamos sentar, famílias benditas do Papai Deus. Vamos agora ouvir, depois vamos ter a ceia do Senhor. Desenvolvei a salvação com temor e tremor. Filipenses, capítulo de número 2. Hoje nós vamos ficar nessa carta aqui dos Filipenses. Depois nós vamos para Coríntios, mas vamos ficar nessas duas, espero que sim, né? Filipenses e Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 12 ao versículo 18. Assim, pois, amados meus, como sempre, Paulo está tratando de obediência, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, que ele estava preso, né? Porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis, vendo? Se faz com contenda e com murmuração, nunca será, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifício, morrer, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim, vós também, pelas mesmas razões, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Grande Deus, que é servido por um grande povo, um povo bom, porque foi preparado por Deus que é bom, um povo que foi doutrinado, treinado, aperfeiçoado e mudado pelo Evangelho. Meu Deus, eu te louvo por poder fazer parte desse povo. O Senhor me permitir falar de ti ao povo, porque eu sou o menor de todos os santos, não sou digno de estar aqui em cima dizendo alguma coisa ao teu povo que não seja a tua palavra, Senhor. Eu oro, paralisamos a nossa mente humana, carnal, e levamos ela à obediência da palavra. E neste momento, Senhor, nós sabemos que há uma luta, a carne guerreando contra o espírito contra a carne, porque são inimigos, são opostos entre si. Mas o espírito é pronto, é forte, já venceu, e a glória de Deus vai permanecer em nós e sobre nós. E o povo de Cristo digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu irmão, obrigado a todos os santos separados pelo próprio Deus. Irmão, você é muito abençoado, você foi separado pelo próprio Deus.
desenvolvei a salvação com temor e com tremor. Paulo disse: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque eu estou preso. Vocês façam o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. E eu fui pesquisar o que é desenvolver, né? Porque há umas pregações aí dos super apóstolos, né? Que dizem que tá salvo e acabou, faça o que quiser, agora você é dono de si, não tenha nenhum compromisso com Deus, com a palavra, você pode viver do jeito que você quiser, que você está salvo, Deus não te olha na carne, sabe, e viva a vida, aproveite a vida, que a vida passa rápido. Aí eu vejo o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, né? O apóstolo dos gentios, dizendo sobre um desenvolvimento da salvação. Então ele fala, o que é desenvolver? Segundo Aurélia, fazer com que alguma coisa cresça ou fique maior. Então quer dizer que eu sou salvo, mas eu tenho que desenvolver isto, desenvolver esta salvação, tornar forte essa salvação. Eu tenho que ser salvo, mas eu tenho que ser um salvo convicto, um salvo firme, um salvo perseverante, um salvo honesto, um salvo fiel, um salvo justo, um salvo comprometido com Deus. Eu não sou qualquer salvo, porque a palavra desenvolver quer dizer alongar, expandir, ampliar, aumentar, amplificar, acrescentar, avultar. Então, quando ele diz desenvolver, quer dizer, torna-se forte, estende, aumenta. Pastor, o que eu posso fazer com minhas? O que eu posso fazer na salvação para desenvolver ela? O que Paulo está dizendo? Você tem que prestar atenção no texto. Você não vai catar nada fora do texto. Você vai ver o texto que ele está falando, o que ele está nos dizendo, o que nós temos que fazer. Quando ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste. Então Paulo está falando de obediência. Diga, obediência. Sempre que me obedeceste. Então, quando Paulo estava presente nesta igreja, ele percebia que a igreja era uma igreja obediente. Eram homens e mulheres firmes, obedientes às palavras do apóstolo, que vinha de Deus, e ele não tinha dúvida, mas quando ele chega a dizer, agora não só na minha presença, que eu sei que na minha presença vocês são obedientes, agora, porém, muito mais agora, porque eu estou preso. E quem está aí com você é um garoto de 17 anos. Quem está aí com você é um grego, careca, Tito. Você, não sei se vocês vão, ter a mesma postura quando eu estava aí. Então, Paulo apela para essa obediência. Então, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor. E nós já sabemos o que é temor. Temor não é ter medo, temor é ter respeito, temor é ter reverência por Deus. Temor, se a Bíblia diz para mim fazer, por eu temer a Deus, eu faço. Então, eu vou fazer porque eu estou com medo de Deus. Não, eu vou fazer porque Ele me salvou, Ele me tirou do diabo, Ele é meu dono, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu Rei, Ele é meu governante, Ele é meu juiz, Ele é meu advogado, Ele é meu médico. Para que eu vou desobedecer a Ele? Então diz que Paulo está tratando aqui de obediência. Aí ele vai no 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer. Então ele põe o querer. Deus põe o querer. Se Ele põe o querer no meu coração,
Ele vai trazer o meio para que eu realize isto. E só Ele pode fazer. Então, se você quer fazer algo para Deus, não faça. Deixa Ele pôr o querer na tua vida. Porque a gente começa a querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui já passou muita gente, irmãos. Você sabe que vai fazer 17 anos, já passou muita gente. Que queria tudo, queria jogar com as 11 camisas, né? Tem aquele jogador, né, que quer jogar com as 11. Quem joga na lateral, eu. E quem joga lá na defesa, eu. Quem joga lá no ataque, eu. Quem joga no gol, eu. Quem joga de gandula, eu. Então o cara joga em todo lugar, acaba não jogando em lugar nenhum. Então, quando você quer fazer algo para Deus, deixa Ele colocar algo no você. Deixa Ele colocar algo em você. Deixa Ele colocar, porque quando Ele coloca, Ele vem e realiza. Ele vem e traz a existência da maneira dele. Então ele vai e continua no versículo 14 e diz: fazei tudo. Faz tudo. Mas você tem que fazer de uma maneira. Qual é a maneira correta? Isso se chama desenvolver a salvação. Quando eu sou salvo, então eu vou fazer as coisas para o reino. Então como eu vou fazer as coisas para o reino? De novo, pastor, já quer que eu chegue cedo de novo? Pastor, quer que eu venha de noite? Pastor, quer que eu venha de manhã? Eu vou, mas você sabe que eu vou. Mas, você sabe, né, mulher? Você sabe que por mim eu não ia. Para que faz? É para fazer assim? Não é para fazer assim. Fazei tudo, de que maneira? Então, quando você faz as coisas sem murmurar, quer dizer que você está desenvolvendo a tua salvação. Mas quando você continua na murmuração, o que está acontecendo comigo, contigo? Eu não estou expandindo, eu não estou fazer com que alguma coisa cresça e fique maior. Você vê? Aqueles levantadores de peso, né? Os caras não começam com um bração desse tamanho. Os caras desenvolvem um braço, né, irmão? Vai puxando um ferro, igual eu puxo lá um ferro de 3 quilos. 3 quilos, quase que eu morro. Eu fui pegar um tempo quando eu fazia academia. A menina acabou de sair da máquina, a menina puxando, acho que era 25 quilos. Aí eu, vai fazer comigo aqui? Eu falei, vou, senta aí. Quando eu olhei, 25 quilos. Puxei o ferrinho para baixo. Entendeu? Mas ela estava desenvolvendo, ali ela estava desenvolvendo o músculo, estava querendo ficar forte, braço forte, puxando. Eu falei, não, eu não quero ficar com o braço forte, eu quero só não morrer, eu quero só manter vivo, sabe? Não quero virar rangia, não. Quem sabe o que é rangia? Falei, rangia, só o irmão que sabe? Não sabe não? Sabe, irmão? Rangia é aquela rã bem gordinha, né? Chama rangia. Então diz, fazei tudo sem murmurações e nem com contendas. Isto é trabalho de alguém que está desenvolvendo. Você não está se salvando, você está melhorando. Você está passando por uma melhora, você está se alongando, você está ampliando, você está estendendo, você está expandindo, você está aumentando. Não é que você está se salvando, você está desenvolvendo algo que Deus já lhe deu. Desenvolver algo que Deus já lhe deu. Então, e ele começa, não murmure, obedeça, não só na minha presença, mas também na minha ausência. E quando fizer na minha ausência, não murmure. Mas o senhor não está vendo. Mas Deus está vendo. Quem te salvou está vendo. Quem nos salvou é Ele que está vendo. Quem pede para não fazer coisa com murmuração não é o pastor, é Deus. Aí no versículo 15 ele diz, fazei para que vos torneis, ou seja, se eu fizer as coisas sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis, então você se torna alguém. Que tipo de pessoa você se torna? Um homem? Você sabe o que é isto, irmão? Você sabe o que é um homem ou uma mulher irrepreensível? É aquela pessoa que ela tem tanta afinidade com Deus, com a palavra de Deus, que quando ela faz alguma coisa de errado, o próprio Deus a repreende.
Ela não precisa de alguém lavar no gabinete, puxar as orelhas, expor no púlpito, humilhar, porque ela é irrepreensível. Ela sabe quando ela falha, porque o próprio Deus fala: opa, você errou aí, ajeite logo, conserte isso. Aí você vai e conserta, e ninguém precisa falar: ó, ele fez, ou ela fez, porque ele já consertou o que fez, porque ela é e ele é irrepreensível. Se eu for murmurador, se eu viver em contenda, eu nunca vou me tornar um irrepreensível. E diz que sinceros, ou seja, isso é desenvolver a salvação. Existem muitos crentes que não são sinceros, são mentirosos, dizem e não fazem, falam, prometem e não cumprem, então não são sinceros, fala que vai fazer e não faz. Então diz que há um caminho, não sei se você está percebendo o caminho. Paulo falou: eu não estou presente, mas vocês têm que me honrar assim mesmo, me obedeça, eu não estou aí, mas obedeça quem está aí, desenvolva a salvação com respeito a Deus, com temor a Deus, faça tudo, não murmure, porque Deus vai pôr o querer em vocês, e Ele vai ajudar vocês a realizar. Eu não tenho tempo. Se Deus pôr o querer para você fazer alguma coisa, Ele te dá tempo, irmãos, Ele te dará tempo, irmão, Ele vai te dar tempo. Então no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Agora, isso se chama desenvolver a salvação. Aí nós nos tornamos como? Inculpável. Paulo fala lá aos Coríntios: essas pessoas são indesculpáveis. Aqui ele fala inculpável. Então nós somos inculpável no meio de uma geração a que nós vivemos, pervertida. Não é pervertida, irmão? Essa geração não é corrupta? É corrupta. Como é que eu me comporto no meio dela? Isso é desenvolver a salvação. Você está no meio de gente pervertida e de gente corrupta. Como que eu me comporto? Como é que eu me comporto? Na qual eu tenho que acontecer o que comigo? Eu tenho que resplandecer. O que é resplandecer? Se acender a luz, todo mundo vê, está claro. Então se você está ali, você tem que resplandecer aquele lugar. Você tem que falar: Jesus muda isto, Jesus não quer assim, Jesus falou que é assim, Jesus falou que é dessa maneira, Jesus falou que Ele veio para salvar, Jesus falou que veio para te perdoar. Então diz que ali no meio dessa pervertida, corrupta, ele diz que ali, aqui é fácil você resplandecer, mas lá no meio da perversão e da corrupção, você se levantar, resplandeceis como luzeiros no mundo. Isto é desenvolver a salvação. Você está desenvolvendo a tua salvação, você está mostrando. Você lembra dos apóstolos? Antes do Espírito Santo chegar em a vida deles, eles eram tudo medrosos. Quem lembra disso? Tudo covardes. Após a chegada do Espírito Santo na vida deles, se tornaram pessoas fortes, ao ponto de darem a vida por defender a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deles morreram. Nega Jesus, diga que Ele nunca existiu, diga que Ele morreu. Vocês que sequestraram o corpo dele para dizer que Ele ressuscitou, eles morreram dizendo que Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque eles viram Jesus. Eles viram Jesus. Corrupto, resplandeceis como luzeiro no mundo. Aí, isso é desenvolver a salvação. Você tem que pegar o texto e ler o texto, examinar o texto. Então quando ele diz desenvolver, ele está falando, olha, preservando, qual palavra? Então eu vou desenvolver a minha salvação. Como é que eu desenvolvo? Obedecendo, fazendo nada sem murmurar, sem contenda. Eu vou me tornar irrepreensível, vou me tornar um homem sincero, filho de Deus. Eu vou estar no meio de uma geração pervertida, corrupta. Eu vou resplandecer, e eu vou preservar algo. Ele chama
a palavra da vida. Esta tem que ser a nossa confissão. Jesus, Ele é Senhor. Diga, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Senhor que nos cura, Ele é o Senhor que nos libertou, Ele é o Senhor que nos transportou, Ele é o Senhor que ressuscitou para a nossa justificação. Diga, Ele é o Senhor. Preserve essa palavra. Isso se chama desenvolver a salvação. Você está desenvolvendo a salvação, você está adquirindo experiência, porque o salvo tem que ter experiência de salvo, irmão. Salvo sem experiência de salvo, não vê nada, não vê um sobrenatural, não vê um milagre, não vê nada, nada acontece de novo, tudo mesmice, tudo na base do empurrão, no esforço. Ai meu Deus, ai, estou suando, ai. Não, amado, a Bíblia diz que Deus nos deu roupagem de linho fino, porque o linho fino não faz a gente suar. Então Deus não quer que você soe, Ele quer que você viva, irmão. Ele não quer que você se mate, Ele quer que você tenha vida, irmão. Então, preservando a palavra da vida. Para quê? Por que eu tenho que preservar? Isso é desenvolver a salvação. Para que no dia, que dia? Que dia é esse, irmão? Que dia é esse? É o dia da vinda do nosso Senhor. Para que no dia de Cristo, o que Ele vai dizer? A Paulo, ó, para que no dia de Cristo eu me glorie. Paulo falou, eu fique alegre de que não corri em vão. Ou seja, todo o trabalho que eu tive com vocês, entre vocês, quando eu estava com vocês, sabe, no dia de Cristo vocês estarão com Cristo junto comigo e eu vou me gloriar. Ai, é tão bom, amados, quando você vê alguém marchando, sabe? Mas é tão triste quando você vê gente desistindo, quando você vê gente abandonando, gente sendo seduzida pela serpente, pela carne, a carne arrastando a pessoa, e a pessoa você está num mundo cheio de perversidade, irmão. Você está num mundo de corrupção, você está num mundo de miséria, de desgraça, de gente suja, de gente pervertida, gente maligna. Você sabe o que é a intenção? Te tirar. Ele não quer que você resplandeça, Ele quer te tirar, não quer ver o teu sucesso. O sucesso do povo de Deus está ligado somente a Deus. Eu não sei como é que o crente fica louco por causa de política, por causa dependendo de um presidente, dependendo de um governo. Irmão, governo que entra, governo que sai, tranquilo. O nosso governo, ele está para sempre. Diz que o seu governo, ele é eterno. Ele reina sobre nós, ele reina em nós. Você diz amém por isso? Então, eu me glorie de que não corri em vão. Puxa vida. Às vezes eu fico triste, irmão. Fico triste. Mas eu sei que é ser humano. De eu ver pessoas que você dá a mão, né? Ai, irmão, puxa. Ei. Fá. Pá, tá aqui. Pá. Que legal. Daqui a pouco você olha de novo, tá lá o sujeito lá de novo assim. Pá. Vai ficar a vida toda assim. Então parece que Paulo falou, olha, que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, ou seja, não trabalhei em vão por vocês, não me matei por vocês em vão, não fiz o que fiz por vocês, e vocês não deram nenhum crédito, vocês não deram valor a nada do que foi feito. É isso que ele estava dizendo, ó. Eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei. De que maneira? Às vezes há pessoas que eu me esforço inutilmente. Falei, gastei minha vida lá, filho. Levar em casa, passar da minha casa, ir lá na casa da pessoa, botar dentro de casa, senta aí, vai para casa, sossegado, e volta eu, sabe? Passei da minha casa 5 quilômetros para levar a pessoa para volta, sabe? E busco, sabe? E levo lá comida, e toma dinheiro, sabe? Você faz tudo, depois chega lá, é um esforço que eu fiz inútil. Então Paulo falou, eu não quero
correr em vão, eu não quero me esforçar inutilmente por pessoas. É tão bom quando você vê alguém, a Bíblia diz que Deus tira do monturo e faz assentar as pessoas no lugar dos príncipes. Não é senta no lugar dos príncipes, vai para o monturo no lugar dos... Não, ele arranca de lá e aqui você fica. Aqui você fica, porque essa posição é colocada por Deus. Então eu digo que não venha eu correr em vão, não venha eu me esforçar inutilmente. Você não sabe a vida de um pastor, irmão. Estou quieto, querendo descansar, não tem sossego. Aí alguém liga, me dá isso, pastor. Ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, onde está o versículo tal? Pastor, onde está não sei o quê? E é direto, irmãos. É direto, eu vou lá buscar e tal. Está aqui, está ali, está aqui. O que é? Vamos lá socorrer. Acabou o gás, vamos lá. Vamos comprar, acabou a comida. Vamos. Então você se esforça, mas quando você vê o resultado, você diz, glória a Deus. Mas quando você não vê, irmão, aí, Paulo estava se queixando, olha, tomara que eu não venha correr em vão, tomara que eu não me esforce inutilmente, porque se você deixa de desenvolver a tua salvação, você gera isso, você gera o quê? Fazer com que quem te evangeliza, quem cuida de você, corra em vão e se esforce inutilmente. Irmão, você sabe o que faz os pastores? A maioria deles, não é que quando chega a 60 anos, então é pior ainda. Eles pregam um culto só, é domingo de manhã. O resto ele bota na mão dos diáconos, das obreiras, das missionárias, sabe? E eles criam qualquer coisa para arrecadar dinheiro, sabe? Você vê que o teu pastor, terça-feira o cara está aqui, você vê quinta está aqui, primeiro sábado do mês está aqui, domingo de manhã está aqui, domingo de noite está aqui, está passando mal está aqui, está com problema está aqui. Irmãos, eu não posso me esforçar a vida toda inutilmente. Eu tenho que ver resultado na sua vida. Você está desenvolvendo a tua salvação? Amém, desenvolva assim. Passa, irmão. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, olha lá, ele estava na prisão, ele vai morrer. Mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, eu vou morrer, mas eu quero ver resultado, eu quero ver notícias, eu quero ver boas notícias de vocês. Ah, pastor, o irmão continua jogando na telecena, pastor. Meu Deus. Pastor, olha, aquela família ainda continua botando a água atrás da porta com olho de boi. Ai, gente, o que adianta a palavra? O que adianta o esforço? O que adianta você ficar 3, 4 horas no telefone atendendo, e você não vê nada? Não adianta. Alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pastor, o que é esse desenvolver? O senhor explicou aí bastante coisa, mostrou o que nós temos que fazer, obediência, servir a Deus, não só na presença do líder, mas melhor ainda quando ele não está, né? Isso é melhor. Quando eu digo líder, eu digo patrão, eu digo um filho que tem seus pais, ser honrado, honrar os seus pais, não só quando eles estão presentes dentro da casa, quando eles viram a rua e fica sozinho em casa, eles fazem bagunça. Então não é bom, isso não é de Deus. Agora eu quero te passar para um outro estágio. Nós temos agora 8 minutos. Paulo disse aqui em 1 de Coríntios, depois a gente volta para cá. 1 de Coríntios, capítulo de número 13. Veja como é que a salvação ela é um crescimento. 13, o capítulo é 13. Aqui é o capítulo dos dons, né, que ele fala do amor, tal. O amor é o dom supremo, né? Que o amor sofre, tudo sofre, se espera, tal. Aí quando ele chega no versículo 11, olha o que ele disse, irmãos. Quando eu era menino. Você acha que Paulo está dizendo menino ali
quando ele tinha 5 anos? Quem acha que ele está dizendo isso? Então, quem não entende a mente de cristã, a mente do espírito, pensa que Paulo está dizendo isso. Paulo, quando ele era menino, né? Quando ele tinha 5 anos. Não, ele não está dizendo quando ele tinha 5 anos. Quando ele não desenvolvia, porque nem sabia que ele era salvo, né? Ele vivia perseguindo a igreja de Deus. Então ele diz: quando eu era menino, como é que se comportava? Falava como menino, na mente. Sentia como menino. Pensava como menino. Então diz que Paulo tinha esse comportamento. Deixa lá, irmã. Falar, sentir e pensar. Quando você desenvolve a tua salvação, muda a sua fala, muda o teu sentir e muda o teu pensar. Quando alguém tem não é aquela pessoa, só salva e estagnou-se. Aí começa a fazer um monte de besteira, começa a beber, começa a xingar, começa a atrair, começa a ir para bagunça, achando que é salvo. O salvo não age assim. O salvo serve o seu Salvador. Entendeu, abençoado? Então o salvo serve a quem o salvou. Ele é servo. Então quando ele era menino, falava. Então ele falava. Nós, antes de desenvolvermos a nossa salvação, nós falamos um monte de besteira. E agora? Agora nós policiamos. Minha esposa trouxe uma palavra, daqui no sábado, sobre a língua do sábio, que fala a palavra sábia, né? Então, ele diz: falava, olha o tempo, falava, olha o tempo, sentia, olha o tempo, pensava. Então ele está dizendo o quê? Está dizendo que tudo que ele fazia lá, aqui é outra história. Aqui ele já cresceu, aqui ele já alcançou uma maturidade com Deus, intimidade com Deus. Irmão, já vi tanta coisa, Deus fazer tanta coisa, que eu não duvido de nada de Deus. Eu não duvido de nada. Eu fico só esperando o sobrenatural acontecer. Eu fico aguardando alguma coisa sobrenatural acontecer, porque eu sei que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso. Então eu fico no aguardo. Eu não sou menino. Não fico falando, será? Não fico sentindo, estou sentindo, não senti. Então o culto depende do sentir. Arrepiou, Deus está, não senti nada, sabe, eu pensava assim, eu pensava que o diabo me pegava, eu pensava que eu perdia a salvação, eu pensava que o meu nome era inscrito no livro da vida, quando o pastor mandava Deus escrever. Não, então se o pastor manda Deus escrever, quer dizer que quem manda em Deus é o pastor. Estou falando certo? Não é assim que procede? Então, quando você não desenvolve a salvação, você não vai conhecendo o que deve ser conhecido pelos salvos. Quando você não desenvolve a tua salvação, você não conhece o que se deve ser conhecido pelos salvos. Os salvos precisam de conhecer muita coisa, irmãos. Conforme você vai desenvolvendo ela, você vai conhecendo. Agora voltemos lá para Filipenses, capítulo 2, verso 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Paulo está tipo uma pergunta: se há isto, se há tudo isto, faça o seguinte. Paulo dizendo: faça por mim, completai o que? A minha alegria. Olha, meu Deus do céu, irmãos, eu fico louco quando eu leio essas coisas. Paulo está falando: se há consolação, se há comunhão, se há afeto, se há misericórdia, complete a minha alegria.
O que completava a alegria do apóstolo Paulo? De modo que penseis a mesma coisa. Você acha que os crentes ficam alegres com essas coisas aqui, irmão? Ai, complete a minha alegria, ai, que eu tenha dinheiro, meu Deus, que na minha conta amanhã apareça 1 milhão, ai, eu vou ficar tão feliz, ou que minha mulher pare de reclamar da vida, que meu marido para de me encher o saco, ou que minha mãe pare de perturbar, sabe? A nossa alegria é esta, e a alegria verdadeira de quem desenvolve a salvação é outra. Nós passamos a observar por causa da nossa busca. Você não está buscando a salvação, você está buscando o desenvolvimento da salvação. Você está fazendo a salvação espichar, você está fazendo a salvação crescer, você está estendendo a salvação. Que a palavra salvação quer dizer, vem do grego sotéria, livre do diabo, livre de perseguição, livre da morte, livre do inferno, livre da opressão, livre, viver a vida eterna. Então é um leque aberto à salvação, a palavra salvação. Então completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas. A alegria de Paulo é ver uma igreja sendo instruída por ele e todos falando a mesma linguagem. Que pastor que não gosta disso, irmão? Às vezes eu escuto as pessoas falando tanta coisa errada. Eu fico, meu Deus, está 7 anos com a gente, está 9 anos, 12 anos, 14 anos, meu Deus, continua falando assim, fazendo isto. Aí Deus fala, ora por ele, ora por ele, ora por ela. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, ou por partidarismo é grupo, não, se eu tiver esse grupo aqui, estou junto, só esse, não, ou por vanglória, eu fiz, eu que dei, mas por humildade, considerando cada um, considere cada um os outros superiores a si mesmo. Que líder vai fazer isso, irmão? Puxa, eu fui de uma igreja, 22 anos, eu já contei isso 1 milhão de vezes, vou contar 1 milhão e uma agora. Tinha um irmão lá que eu era diácono e ele era presbítero, né? Aí eu falava, irmão, eu esqueci até o nome dele, irmão fulano de tal. O irmão me olhou com uma cara feia, falou, não sou irmão fulano de tal, eu sou presbítero. Aí eu falei, meu Deus, as pessoas querem, Jesus manda a gente considerar o outro superior a nós, o que ele quer? Quer ser superior. Ele deveria se abaixar, não, ele quer subir, e o caminho de quem quer subir é descer, e o caminho de quem quer descer é subir. Deus, ele é uma contramão do mundo. Ele falou, se você quer ter, dê. Entende uma coisa dessa? Se você quer uma coisa, dê. Ele fala, tudo que você quer que o homem te faça, faça primeiro. Olha como é que é o crescimento na salvação. A gente larga esse mundo pervertido, as normas dele que não servem para nós. Os que servem para quem está desenvolvendo a salvação são as normas de Deus. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quiser ser o último, vai ser o primeiro. Lembra? Então isto tudo é projeto. Tem até os programas engraçados que tinha antigamente, né? Está todo mundo na fila, o cara está lá atrás, querendo passar para frente, aí fica lá atrás, a porta lá, outra cá. Aí a porta dos fundos que abre, ele vira para cá, ele é o primeiro. Então, é assim com Deus. Às vezes você pensa que está no último lugar, a porta que vai abrir está atrás de você. Então sempre espere em Deus. Faça o que tem que ser feito, desenvolva a tua vida, sabe, não fique estagnado, ame, perdoe, sabe, seja generoso, sabe, cuide das pessoas. Irmãos, quem não aprendeu a cuidar da outra, irmãos, o ser humano veio para a terra para cuidar do outro, irmãos. Nós só estamos na terra para fazer o bem para o outro. Pastor, eu vou fazer bem para ninguém, então ninguém todo mundo me odeia, você mudar o diabo, blá, 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 blá. É murmuração, né?
boca murmurenta, né? Boca murmurenta. Irmãos, eu abomino. Irmãos, eu não consigo ouvir mais murmuração. Eu fico estressado. Tem gente que me manda uns áudios que eu escuto, às vezes 1 minuto, 2 minutos, eu escuto 3 segundos. Eu falo, não vou ouvir mais. Bem murmuração. Eu não ouço. Eu não ouço. Não, digo com sinceridade, não ouço. Porque eu não quero encher o meu coração de murmurar. Porque se alguém começa a murmurar, sabe qual é a tua vontade? É de quê? Murmurar também. Não se contamine. Uma pessoa que murmura, ela já está doente, ela já está possuída, ela já está envolvida com o mundo totalmente, ela é descrente. Você é cristão, você é salvo, você é ovelha, você é de Deus. O governo é de Deus que está sobre nós. É um governo justo, um governo firme. Ó, considere cada um superior a si mesmo, terminando, hein? Nada, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não quero, me interessa, quem está passando um problema é dele, não quero nem saber. Eu não consigo ver alguém sofrendo. Às vezes já repetiu esse sofrimento 1 milhão de vezes, já fiz 1 milhão de vezes, já ajudei, mas eu não consigo, pastor, deixa ele ser bobo. Não, irmão, eu estou desenvolvendo a minha salvação, irmão. É a minha, você tem a sua, você desenvolve do jeito que você quiser. Se você quiser ser rancoroso, se você quiser ser vingativo, se você quiser pagar o mal com o mal, se você quiser pagar injúria com injúria, aí você tem o caminho para você seguir. Mas só que esse caminho que você vai seguir não é um caminho de Deus, é um caminho de morte. E eu estou te mostrando o caminho da vida. Aquele que começa a boa obra, ele termina. Ele faz, ele diz que ele coloca o querer e ele realiza o que ele quer na sua vida. E eu espero que Deus coloque muitos quereres na tua vida e na minha vida. Assim disse o Senhor. Esta é a vontade de Papai Deus para nosso ministério nesta hora. Fica de pé, irmãos queridos.